Paz e bem, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para a gente dar continuidade ao nosso estudo de um texto franciscano, se você caiu aqui nesse vídeo, de um texto franciscano chamado Sacrum Commercium. Nós estamos fazendo uma sequência, um estudo, começamos lá do prólogo e já estamos no capítulo 7. Então, se você veio aqui por acaso, caiu assim, aqui nós tratamos sobre espiritualidade franciscana. E tem uma sequência de vídeo, né? Só você seguir a numeração que você encontra aí desde o princípio. Bom, se você é da UFS, se você é vocacionado, se você pertence a alguma congregação, pode aproveitar bastante. Também você que é admirador de Francisco de Assis, pode aproveitar bastante desse vídeo, dessas sequências de vídeo. Hoje eu estou gravando um pouco mais tarde aqui em casa, então você pode escutar uns barulhos diferentes, né? Porque já tem gente aqui perto, aqui na paróquia. Então pode ter algum barulho ou outro, tá bom? E essa fumacinha aqui é o umidificador, porque aqui em Brasília é muito seco, né? Mas vamos lá. Como de costume, então, nós vamos fazer aquela sequência. Ler primeiro e com tranquilidade. O texto hoje é curto, mas não sem profundidade. Vamos ler tranquilamente uma vez e depois a gente volta relendo, parando um pouco, para a gente deixar nascer aí o movente do Espírito. O 7º capítulo trata resposta da Senhora à pobreza. Lembra que os frades estavam subindo a montanha, né? Vai até a dama pobreza, encontra e pede para ela, né? Os frades rogam, né, que ela realmente compadeça deles, né? Ou seja, o Francisco e seus companheiros estão pedindo a dama pobreza em casamento, né? Sacrum Commercium, já falamos aqui, né, essa sagrada aliança que é estabelecida com a dama pobreza. A senhora pobreza, com coração alegre, rosto sorridente e voz suave, respondeu dizendo: Confesso-vos, irmãos e amigos queridos, que desde que começastes a falar fiquei cheia de alegria, transbordo de gozo, vendo o vosso fervor, já conhecendo o vosso santo propósito. Vossas palavras tornaram-se para mim muito mais desejáveis do que o ouro e a prata preciosa, e mais doces que o mel e o favo. Pois não sois vós que falais, mas é o Espírito Santo que fala em vós, e a sua unção vos ensina sobre todas as coisas, que falaste sobre o Rei Altíssimo, que por sua graça tornou-me como a amada, assumiu o meu opróbio da terra e me glorificou no céu entre os mais destacados. Por isso eu quero, se não for pesado ouvir, contar-vos a longa, mas não menos útil história da minha situação, para que aprendais como deveis andar e agradar a Deus, cuidando de não olhar para trás, vós que quereis pôr a mão no arado. Não sou rude como muitos acham, mas bastante antiga e rica em números de dias, conhecendo a disposição das coisas, a variedade das criaturas, a mutabilidade dos tempos. Conheço as flutuações do coração humano, em parte pela experiência do tempo, em parte pela sutileza natural, em parte pela dignidade da graça. Muito bem, este é o texto, né, de hoje. Você nota, se a gente lê assim muito rápido, como se lê um romance, a gente não entende, né? Por isso que eu sempre falo, olha, gente, quer realmente aprofundar, quer ser franciscano, né? Quer aprofundar, não é simplesmente ler, né? Ok, terminei de ler, né? Nós terminamos de ler. E o que ficou, né? A gente vai ficar só com a imagem na cabeça de uma história, mas, né, a gente não bebe, né? Não fura mais profundo, não precisa de um esforço, de uma dedicação, né? Então, este é o nosso papel, tá? Se você quer realmente aí aprofundar,
quer deixar que essa espiritualidade, que é o mover do espírito, essa mística franciscana, né, e vá tomando conta, né, vá enchendo seu coração. Então é preciso fazer isso. Parar em um texto pequeno. Se você já tem aí para a prática da leitura orante da palavra, talvez você já entenda mais, né? Caso você não tenha, então procure, né? Procure aí na internet, tem um vídeo aqui, né, que fala sobre a Lexio Divina, ou leitura orante da palavra, porque tem muito a ver com o que nós estamos fazendo aqui, só que nós ficamos, né, aí até a meditação. Nós não fazemos aqui a contemplação, mas pode sim levar à contemplação, não há dúvida, né, que esse texto também pode também aí servir para a gente fazer uma leitura orante desse texto, né? Vamos lá, vamos ler com tranquilidade, para que a gente possa aí aprofundar mais. A senhora pobreza, com coração alegre, rosto sorridente e voz suave, respondeu. Bom, quase ninguém estava procurando, né? Não queria saber mais desse modo de ser, né? De ser pobre. Isso irritava as pessoas, elas não queriam saber disso. Os companheiros e Francisco ali perceberam isso, né? Quando encontraram aquelas pessoas lá no pé da montanha, antes de encontrar a montanha, lá no pé, né, da montanha, que eles nem sabiam, nem faziam ideia quem era essa senhora pobreza. O nosso mundo está assim hoje também, né? Então ela está alegre porque alguém está buscando, né? Podemos lembrar da palavra de Deus que fala, né, que vai haver alegria no céu, né, com os anjos, por um pecador que se converte. Então aqueles que buscam alegram o coração de Deus. E a pobreza está contente. E ela responde, né, ao clamor dos frades. Confesso-vos, irmãos e amigos queridos, que desde que começastes a falar, fiquei cheia de alegria, transbordo de gozo, vendo o vosso fervor, já conhecendo o vosso santo propósito. Ela já conhece, né? Já sabe. Então ela tem essa prerrogativa, né? Porque ela é a mãe de todas as virtudes. Então, se eles estão manifestando esse querer, qual a virtude que está aí? A humildade. Então, ela já conhece, né? Ela sabe. Já conhece o propósito dos frades. Vossas palavras tornaram-se para mim muito mais desejáveis do que o ouro e a pedra preciosa, e mais doce que o mel e o favo. Esse é um trecho do Salmo 118. Então a palavra do Senhor é saborosa, né? Mais doce. Também tem um trecho no Apocalipse, né? E é interessante porque ela fala isto, né? A senhora pobreza. Vossas palavras tornaram-se para mim muito mais desejáveis que o ouro e a pedra preciosa. É interessante porque o Salmo, né, é o salmista falando a Deus. Agora é a dama pobreza falando para aqueles que procuram essa sabedoria, né? Então você está percebendo que inverteu, né? Antes, no Salmo, é o salmista que fala a Deus. Agora é a própria virtude, a mãe das virtudes, ou o próprio modo de ser de Deus, que fala aos frades, né? Então, essa outro lado, né, é a alegria de Deus, né? A alegria de Deus em ver que seus filhos retornam. Então, estas palavras, né, que ela ouve, que se é doce, ela vai dizer aqui na frente: pois não sois vós que falais, mas é o Espírito Santo que fala em vós. Então é Deus mesmo, é interessante, né? É Deus mesmo que ama a sua criação, né?
E é Deus mesmo que se ama a si mesmo, não no sentido egoísta, né, que nós podemos entender, né, mas é Deus mesmo que ama, porque Deus é amor. É Deus que se ama, porque é o próprio amor que se ama, né, eternamente. E é justamente isso que a Dama Pobreza fala, né? Eu estou ouvindo vocês, né? Isto realmente é uma inspiração. Isso realmente é vontade do Pai Celeste. Então a Dama Pobreza reconhece isso, né? Pois não sois vós que falais, mas é o Espírito Santo que fala em vós. E a sua unção vos ensina sobre todas as coisas. Então ela não reconhece simplesmente o esforço, se fosse uma espécie de autossuficiência, né, que os frades pelo próprio esforço estavam conseguindo. Não, né? Ela percebe que é justamente eles colocando, né, os frades colocando toda a confiança na graça de Deus, isso que é doce e agradável. E a sua unção vos ensina sobre todas as coisas. É o Espírito que mantém. Que falaste sobre o Rei Altíssimo, que só por sua graça tomou-me como a amada, assumiu o meu opróbio. Então, aqui ela está falando também, né, do casamento, de uma aliança dela com Deus. Ou vamos dizer, ela é a própria aliança, né? Talvez aqui a gente tenha certa dificuldade de a gente entender essas imagens, metáforas, né? Esses símbolos. Como assim, né? Ela ao mesmo tempo é manifestação do próprio Deus e ao mesmo tempo tem uma aliança com Deus, né? Porque é como a mediadora, né? E quando a gente fala mediadora, aqui tá soando estranho. Peraí, não, mediadora? Como assim? Tá falando, usando uma expressão como se fosse como se fosse um santo ou uma divindade, né? Não, calma aí, né? É porque aqui, vamos dizer assim, é o modo de ser de Cristo, né? Então, a Dama Pobreza é essa expressão, é mais do que isso, né? Mas é essa expressão do modo de ser de Deus, é a humildade. Então, é essa aliança, o modo de ser de Deus, dessa graça que autogera a si mesma, né? É difícil a gente talvez compreender, mas a gente precisa mais viver do que compreender, né? Quando a gente vive, a gente sabe o que está dizendo, como se fosse uma poesia, né? Então é justamente o Senhor que assumiu, na humilde condição de servo, essa pobreza, essa abertura total, e revelou o modo de ser de Deus, que é essa abertura. E me glorificou no céu entre as mais destacadas. Porque não é a riqueza, não é o poder, não é as nossas autossuficiências, não é nada disso, né? É justamente o contrário, é o esquecimento de nós mesmos, né? É a abertura a Deus. Desculpa. E a própria abertura é graça de Deus. Uma coisa que a gente tem que entender isso. Aí que é entender mesmo com a cabeça e depois pedir a graça para acolher de coração. Porque é Deus que age. É Deus que age em nós. A nós cabe a gente pedir. Pedir e realmente reconhecer que nós necessitamos. Esta é a porta. Se a gente for para o outro caminho, pelas nossas próprias forças, não vai dar certo não. Por isso eu quero, se não for pesado ouvir, contar-vos a longa, mas não menos útil história da minha situação. Ela vai começar a contar a história, né, dela, para que aprendais como deveis andar e agradar a Deus. Então ela vai iniciar, e daqui para frente, né, essa história dela, para ensinar. Ensinar.
Eu lembro os momentos que Cristo, né, sentava com seus discípulos, com o povo, à beira da margem, no Sermão da Montanha, na casa de Lázaro, no Horto das Oliveiras, em todos os momentos, né? Esse ensinar, a sabedoria fala, né? E quer que eles aprendam, né, a agradar a Deus, cuidando de não olhar para trás, vós que quereis pôr a mão no arado. Aqui retoma um texto de Lucas, né? Para tomar cuidado, porque quando a gente fala assim, mudança de vida, conversão, não quer dizer que é de uma vez por todas, né? Ah, não, agora eu já sou convertido, tem essas bobagens, né? E por aí, neste mundo de Deus. Ah, eu me converti. Não é bem assim não, né? A conversão é um processo constante. Porque a gente pode voltar ao vômito, né? Como diz a palavra de Deus. Se a gente não tomar cuidado e se a gente não colocar confiança em Deus, a gente volta e podemos ficar pior do que éramos. Sim. Se a gente não vigiar, não orar, a gente fica pior do que antes. Lembra da passagem que quando às vezes se arruma a casa e expulsa o demônio, depois se arruma toda a casa e volta mais 7? Pois é. Às vezes a pessoa se esforça ali e jura que se converteu, né? E confia na própria força, e de repente o que acontece? Né? Fica pior. Isso é um grande perigo, né? A gente vê no mundo hoje que a maioria dos escândalos que acontecem, que a gente vê na mídia ou a gente conhece nas nossas comunidades, normalmente entra por aí. A pessoa, né, de repente ela se converte, né, se dedica, e aí o que acontece? Depois de um tempo, né, fica pior do que antes. Ou às vezes fica pior e ninguém sabe, né? Eu falei do escândalo aqui, que todo mundo fica sabendo, mas pode ser que ninguém saiba, mas a pessoa fica pior do que antes. Por isso que é o cuidado, né? De não olhar para trás. Olhar para trás é voltar mesmo ao vômito, né? Deixar de ter o olhar fixo em Jesus para olhar para o próprio orgulho, ou seja, viver a partir do próprio orgulho. E aí pode-se usar até da religião, da prática religiosa, para viver o próprio orgulho. Então começou bem, como diz São Paulo, né? Começa bem e depois termina na carne, né? Ou seja, a carne fazer a própria vontade. Começa ali na conversão, né? Pelo Espírito mesmo, e de repente descuida e o que acontece? Volta para a carne. Não sou rude, como muitos acham. Não sou rude como muitos acham. Porque escutam uma mensagem, não, mas isso é pesado demais para nós, né? Não podemos, né? Então se acha que é rude, que é difícil, ou que é feio, né? Por exemplo, Jesus Cristo crucificado, né? Se tornou um rejeitado, né? Se tornou, não, é muito feio, é muito doloroso, não quero, né? Não sou rude como muitos acham, mas bastante antiga e rica em números de dias. Aqui a senhora pobreza, aqui começa, vamos dizer assim, já a gente lembra da sabedoria antiga, né? Ou seja, a própria sabedoria que vem de Deus. E aqui ela dá essa característica, né? Se é muitos dias, quer dizer o quê? De muito tempo, que é uma figura, né? Experimentada, conhecendo a disposição das coisas, a variedade das criaturas, a mutabilidade dos tempos. Lembrei do Salmo, né? É como a erva nos telhados, que cresce de manhã quando o sol tá fresco, à tarde já seca, porque passa muito rápido. Assim é a nossa vida. Se nós tivéssemos mais consciência, né, da nossa brevidade neste mundo, a gente se abriria mais a Deus.
a mutabilidade dos tempos. Conheço as flutuações do coração humano. É o olhar de Deus que nos olha, né? O Espírito sonda as profundezas, ele conhece o coração humano. Conheço as flutuações do coração humano, em parte pela experiência do tempo, em parte pela sutileza natural, em parte pela dignidade da graça. Então, experiência do tempo, da sutileza natural e da graça. Então, é essa sabedoria. Ela vai ensinar os frades agora, né? Como caminhar, como bem viver. Isso também serve para nós, né? O tempo todo. Como bem viver? Olhando para Cristo, pedindo a graça dele, para que ele venha no socorro de nossa fraqueza e para que a gente possa abrir e se entregar. Não é simplesmente falar que a gente está convertido e achar que a gente consegue simplesmente com as nossas próprias forças. É evidentemente que quando eu preciso ali de um tempo para meditar, eu preciso me dispor, né? Eu preciso me dispor àquela ação. Se eu me entrego à preguiça, eu nem me disponho. Já me fechei à graça, à possibilidade da graça. Então, o nosso primeiro passo é responder sim, como os frades fizeram na imagem aí que o Sacro Comércio nos traz. Ou seja, decidir procurar a dama pobreza. Então, eles decidiram e partiram, perguntaram até achar a montanha e começar a subir a montanha. Então, essa resposta nossa, sim, é valiosa, mas ela é fortalecida pela graça de Deus. Não podemos esquecer e precisamos pedir a graça de Deus para continuar no caminho, né? Vamos lembrar disso. Para continuar no caminho. Sim, a nossa resposta é importante, mas sem o auxílio da graça não podemos, não conseguimos. Então Deus demora, ele dá a graça quando ele quer. Calma, peraí, né? Se nós realmente pedirmos de coração sincero, se realmente começarmos a perceber que por nós mesmos não damos conta, aí sim a graça vem em nosso auxílio. Agora, simplesmente pedir e ficar indo na autossuficiência, não tem jeito, né? Vamos ter que aprender, às vezes, pelo sofrimento mesmo. Então, vamos caminhando. Quer aprofundar mais, ser franciscano? Medite e estude a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, e nela a Palavra de Deus. Deixe essa palavra, né, adentrar e fazer morada. E depois recorra também sempre às fontes franciscanas, os textos franciscanos. Estamos aqui estudando o Sacro Comércio. Tem outros vídeos também aqui que nós já estudamos as admoestações de Francisco de Assis e também um conjunto de vídeos sobre a legenda dos três companheiros que ainda estamos caminhando nela. Espero que você estude, reflita, não estudo acadêmico, simplesmente precisamos do auxílio acadêmico, mas não para isso, mas para deixar aí Deus manifestar em nossa vida. Paz e bem, e bom estudo, boa meditação. Tchau, com Deus.